Alô, amigos, esta é a versão integral do meu comentário sobre o Pablo Marçal. Até rimou, hein? Vocês têm uma versão short? O short é alguma coisa que eu descobri recentemente. Ele ajuda a puxar o carro para as versões maiores. Pelo menos eu tenho essa impressão. E eu vou continuar tentar fazer novos shorts sobre atualidades internacionais. Tem muita coisa que é interessante que se dá para se colocar em menos de um minuto. Uma boa descoberta. Mas vamos lá. O Pablo Marçal provavelmente vai ser eleito o prefeito de São Paulo. É a maior loucura que os paulistanos poderão fazer. Mas essa é uma escolha democrática e que foi, evidentemente, auxiliada, inclusive, pelo destaque que a imprensa, que a televisão foi dando a ele. Porque cada vez que ele aparecia, ele fazia desafios e o grande eleitorado, que infelizmente o Brasil é assim, que não tem muita cultura, achava isso maravilhoso. Quem ataca é que tem a razão. Mas vamos lá. Se você tem visto shorts, se você gosta do que eu envio, coloque aí um like, porque isso permite que eu possa continuar. Um comentário, você pode, inclusive, eu estou vendo que existem comentários favoráveis ao Pablo Marçal, não é proibido. As pessoas que são favoráveis podem demonstrar que são favoráveis. Eu não sou, mas quem é a favor pode colocar. E, principalmente, se inscrever. Faltou dizer que toda vez que há um comentário eu respondo. Pelo menos por enquanto, ainda somos um pequeno canal, e eu venho dizendo isso há 2 anos. Por enquanto eu respondo, não tem problema. Se de repente vocês começam com essa história do short a mandar mais comentários, daí, se eu ficar até aqui de comentário, eu não posso. Daí eu venho aqui falar, não vou responder mais, chega. Mas por enquanto vocês podem mandar perguntas, críticas, querer achar ruim. Quanto mais houver favoráveis ou contrários, melhor, porque o meu canal funciona. Vamos lá, então. A rápida ascensão política de Pablo Marçal na campanha eleitoral à Prefeitura de São Paulo, que nós estamos assistindo agora, não é uma novidade. Ainda sem as facilidades criadas pelas redes sociais digitais, que favoreceram bastante o Pablo Marçal, porque ele é um mestre nisso, houve um clima parecido de sensação eleitoral como essa em 1953. Eu era jovenzinho, eu me lembro, quando um deputado estadual, ex-vereador, decidiu enfrentar as forças políticas da época com uma campanha populista, na qual o símbolo era uma vassoura para varrer a corrupção. A corrupção sempre existiu, vocês estão notando, hein? E o nome dele qual era? Vocês já contaram para vocês, seus pais contaram, era o Jânio Quadros, né? Que chegou a ser até presidente. Outra coincidência, Jânio Quadros, o fenômeno eleitoral, eleito prefeito com o voto dos bairros pobres, não era paulistano, mas matogrossense, quase da mesma região do Pablo Marçal, que é goiano. Agora, uma diferença. Jânio tinha sido vereador trabalhador e um tanto minucioso. Ele era minucioso, inclusive, na maneira de falar. Ele era professor de português e ele tinha umas manias de pronomes oblíquos, tudo isso. Filo porque quilo, assim, coisas assim. Como deputado, combatia a corrupção e fazia a fiscalização dos gastos públicos. Então, nada a ver com esse pessoal novo aí da
extrema-direita, hein? Em síntese, um populista de direita com discurso conservador, preocupado com a pauta de costumes. Nisso ele é parecido com os seguidores dos evangélicos. Era contra os jogos de azar, contra a prostituição e chegou a proibir o quê? Como os talibãs, a proibir o uso do biquíni. Ele podia ser alguma coisa lá no Irã, hein? Apesar de Jânio ter frustrado seus seguidores com sua renúncia e de ser considerado um dos responsáveis, principais responsáveis, pela instabilidade política brasileira que levou ao golpe militar. Por quê? Porque o vice que ganhou, ele foi eleito presidente e o vice-presidente foi o Jango Goulart. Então, ganhou a chapa da direita e o vice ficou com a chapa da esquerda. Jango Goulart. Ele renunciou, o Jango Goulart queria fazer as reformas de base e tivemos o golpe. Então, muita gente diz, a culpa é do Jânio. Então, Jânio manteve o rigor na defesa dos bens públicos e no combate à corrupção. Atualmente é só conversa mole. Essa de que a extrema-direita combate a corrupção, ninguém nos engana. O retorno do populismo ao poder depois dos governos petistas de Lula e Dilma foi, como eu estou dizendo, com outra roupa. Roupa sem as caspas do Jânio. O Jânio era também conhecido porque ele tinha caspa e andava sempre com roupa escura, então eram muito comentadas as caspas do Jânio. Então, sem as caspas do Jânio, e o combate à corrupção, como eu disse, ficou só na conversa mole, nas palavras. Deixou de ser populismo de direita para se afirmar como populismo de extrema-direita, sem independência internacional, atrelado aos Estados Unidos e à política do Donald Trump, republicano, do Partido Republicano, visando o desmantelamento do Estado, como o presidente argentino Milei, e o enfraquecimento das regras republicanas, a preparação do golpe, tudo consubstanciado na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse novo populismo, mais extremo, veio acompanhado de um novo elemento também importado dos Estados Unidos, destinado a assegurar mais coesão. É como no bolo. Você precisa fazer que a massa seja bem firme. Então, esse novo elemento vindo dos Estados Unidos garantia mais coesão e fidelidade entre os seguidores pertencentes às camadas pobres e menos instruídas. O que era esse elemento? Por exemplo, nos partidos extremistas, havia punições para as pessoas que se filiavam, máfia, essas coisas, né? Punição. Mas como é que se poderia garantir no Brasil alguma coisa sem punição visível? A presença religiosa invisível, porque daí nesse caso é Deus que pune. É na cabeça do fiel. Não existe esse negócio. Mas quem acredita fica com medo e segue. E não sai da linha, porque senão cai um raio na cabeça ou alguma desgraça. É o pecado e a punição. Então, a presença religiosa invisível, mas penetrante do evangelismo e suas variantes neopentecostais, capazes de obter controle e submissão do rebanho, sem um aparelho repressor visível. É nesse quadro que surge quem? Achei engraçado que, ouvindo o Azevedo, ele diz, pensávamos que tínhamos ido ao fundo do buraco, mas no fundo do buraco tinha um ralo e tinha mais um buraco.
que leva ao Pablo Marçal. Justamente quando havia a impressão e esperança da sociedade civil estar se desembaraçando do populismo bolsonarista. Acabou. Se não houver uma união do centro e da direita com o Boulos, o Marçal se elege no primeiro turno, né? Bolsonaro aparece agora como um aprendiz de feiticeiro. Coitadinho, não era ninguém diante do esperto Marçal, que é doutor em digital, em fake news talvez, né? Em mentiras, né? Conhecedor do funcionamento das redes sociais, capaz de se transformar em algumas semanas num dos prováveis, no provável, prefeito de São Paulo, derrotando todo mundo e fazendo a grande surpresa. Ao mesmo tempo, o surgimento das redes sociais criou uma nova maneira de se fazer política com o investimento dos candidatos e dos partidos na publicidade digital. A intensa publicidade de Pablo nas redes sociais, porque ele tem dinheiro, levou a imprensa escrita e televisão. Aí talvez tenha sido o erro, né? A imprensa escrita e a televisão deveriam ter ignorado, mas também com o objetivo de aumentar a audiência, daí vai pegar o cara que está aparecendo, porque precisa. Não há necessidade de a imprensa, em nome de liberdade, dar a palavra a um mentiroso. Não, isso não. Onde o candidato ganhou, ele acabou ganhando terreno nos jornais, na televisão, rádio, e em pouco tempo começou a fazer promessas mirabolantes, facciosas, malucas para São Paulo, que são coisas difíceis de realizar, e daí surpreendeu esse eleitorado que gosta de coisas assim e se passou a ficar no mesmo nível que Boulos e Nunes, a prefeitura de São Paulo. Ah, já tem um morto nessa luta aí. O candidato Ricardo Nunes, porque pelas últimas informações que eu estou tendo, o Bolsonaro, o grupo de Bolsonaro, o Carluxo, já estão apoiando Boulos. E o Nunes foi para o buraco. É um grupo que se trai. Um trai o outro trai o um, e é uma loucura. E nessa altura, Bolsonaro já está apoiando Boulos, já está apoiando Pablo Marçal. E o Pablo Marçal, ele se engana, não vai apoiar o Bolsonaro lá na frente, quando ele vai querer ser presidente. Até que ponto a Justiça Eleitoral pode intervir impedindo, até novembro, a participação de Pablo nas eleições municipais da maior cidade brasileira? Até que ponto? Nos Estados Unidos, sem justiça eleitoral, o candidato Donald Trump os Estados Unidos dão um mau exemplo, porque lá o Donald Trump, cheio de processos, tem uns 200 processos nas costas, mas pode ser candidato, prossegue candidato, apesar de ser alvo de diversos processos. Então, o Brasil, que é sempre, né, o cachorrinho domesticado dos Estados Unidos, sempre foi, está seguindo, quer fazer a mesma coisa. Tem um candidato a prefeito que tem um processo que não tem a barra limpa, mas terão algum resultado das acusações claras e precisas da candidata Tabata Amaral? Terão? Não vai ter, não. Provavelmente não. Eu tenho a impressão que o Tribunal Superior Eleitoral já negou. Em todo caso, Pablo não cumpriu os 4 anos e 5 meses de prisão por furto qualificado, porque a Justiça Federal já, no passado, reconheceu
ter prescrito o crime. Isso lembra Paulo, Paulo Roberto de Andrade, que deu o golpe do boi gordo, lembra-se do boi gordo? Mais de 30 mil pessoas investidoras foram enganadas. E o Paulo Roberto de Andrade foi preso? Alguém é preso no Brasil por isso? Hã? Que país maravilhoso para os bandidos. Então o Paulo Roberto de Andrade saiu livre dos processos por prescrição do crime. Então você vai fazendo recurso, passa o tempo e o crime prescreve e você está livre. Ou seja, prescrição acaba valendo como declaração de ato nulo de não culpabilidade. Principalmente isso, declaração de não culpabilidade. O cara fala, mas eu não fui condenado. Se tiver assegurada a sua impunidade, atenção, é o que eu já disse lá em cima, a presença de Pablo Marçal na campanha para a Prefeitura de São Paulo muda o quadro político, não só em São Paulo, como no Brasil, por enfraquecer a imagem do governador paulista Tarcísio de Freitas, que era tido como o automático sucessor de Bolsonaro, que é inelegível. Agora, o sucessor de Bolsonaro é o Bolsonaro número 2, é o buraco no fundo, é o pior de todos. E, além de tudo, essa vitória provável do Pablo vai esvaziar a candidatura, vai liquidar com a candidatura do Ricardo Nunes. Esse já foi para o buraco, esse já foi para o ralo. Na hipótese de Pablo ir para o segundo turno com Bullos, é quase certo ter o voto dos bolsonaristas. É quase certo não, pelo que eu acabei de ver, já é certo. O voto dos bolsonaristas e ser eleito. Na verdade, eu vou dizer uma coisa. Eu não sou profeta, não tenho nada que ver com esses evangélicos que fazem previsão. Eu estou achando, considerando o que eu tenho lido, que o Pablo ganha no primeiro turno. Exceto se o pessoal de centro, se o Dátila e a Tabata desistem por Bullos. Mas não vai acontecer isso. Então daí o Pablo ganha. Portanto, se ocorrer a vitória de Pablo, como a gente está imaginando, isso também significará o fim definitivo político nos altos cargos, presidência, para a família e Bolsonaro, para Bolsonaro e sua família. Michele, tudo isso vai para o vinagre também, junto com o Ricardo Nunes. Pois ficará difícil continuar a receber a totalidade dos votos dos evangélicos. É isso talvez um aspecto que eu gostaria de acentuar. Quem fez Bolsonaro, a extrema-direita brasileira existir, foram os evangélicos. Mas os evangélicos não vão mais apoiar Bolsonaro, vão apoiar o Pablo Marçal, mesmo que sejam divididos. Diante disso, Pablo já começa a negociar a possibilidade de receber o apoio do clã Bolsonaro, ofendendo e rejeitando o apoio de Joyce Hasselmann, chamando-a de traíra e traiçoeira, enquanto acena aos evangélicos, declarando seu apoio à pauta de costumes, contra aborto, esse negócio, por eles defendida. É isso. Se você gostou, coloca aí um like, compartilha, comentário e principalmente se inscreva nesse canal. Até lá, grande abraço.